Boa noite novamente a todos. Hoje nós vamos falar sobre um tema que vocês não vão encontrar pronto no Evangelho, não vão encontrar pronto no Livro dos Espíritos, dentro da doutrina espírita vocês não vão encontrar isso pronto de jeito nenhum, que é não matarás. Mas, em contrapartida, eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar sobre isso, se não aqui em algum outro lugar. Até na rua. A principal questão é a gente começar a entender o seguinte: como seres humanos vivendo aqui no nosso dia a dia, a gente pode matar alguém? Não? É pecado, né? Pecado matar, não é? Pecado. Quando eu fiz essa pergunta, com qual juízo vocês avaliaram isso rapidamente? Vocês pesaram isso de alguma forma, com algum tipo de cultura que a gente possui, alguma crença, alguma ideologia. Rapidamente, com o que vocês pesaram para responder a pergunta assim? Não pode matar. Sim, legal. Eu gosto desse tipo de resposta. E talvez a gente quebre alguns paradigmas aqui, alguns conceitos. Quando a gente fala em não matar, a gente está falando e até julgando por um conceito, na grande maioria das vezes, religioso. A gente não mataria alguém porque é pecado, porque a gente aprendeu que lá em Roma crucificaram os cristãos e eles se entregaram ao sacrifício de livre e espontânea vontade. Eu queria estar lá para ver, eu queria que alguém lembrasse do seu martírio lá, para ver se foi de livre e espontânea vontade mesmo, como contam nos livros. Vamos fazer um exemplo rapidinho. Quem come carne aí? Eu. Quem já matou um frango, uma vaca? Não? Beleza. É diferente, não é? É diferente. Minha tia uma vez no interior, eu estava lá, eu adoro frango, ela falou: tá mó correria aqui, você não quer pegar lá o frango? E eu falei: pegar é fácil. Fui lá, peguei ele. Peguei no pescoço dele, assim, e a pedra, e ameaça torcer. Fiquei lá uns 20 minutos, aí minha tia falou: já enrolou demais, dá isso aqui. Comemos o frango bonitinho. A questão é o seguinte: quando a gente fala em matar, até o animal mesmo, que a gente gosta, quem se alimenta, a gente come porque a gente não precisa matar. E é fácil, você vai na prateleira do mercado, pega, que o olho não viu, o coração não sente. Você não se sente indignado pelo sofrimento, pela dor, e assim é mais fácil, Não porque eu esteja defendendo qualquer ideologia de alimentação, mas eu acho que é muito mais fácil eu ir na horta e pegar uma alface, do que matar um frango. Ou comer um churrasco dá mais trabalho ainda, se a gente for pensar dessa forma. Vocês gostam de dilemas? Eu coloquei um fácil aí. Vamos complicar um pouco o dilema. E talvez aqui alguns já tenham visto. Vocês estão encarregados de mudar a alavanca do trilho do trem. Sabe? Quando muda de ramal o trem, tua função é essa hoje, Imagine-se com a mão da alavanca. Uma via está vazia e a outra tem 5, 6 operários. E você sabe que se vier o trem de qualquer lado, você vai ter que mexer naquela alavanca para ele passar direto. Você se distraiu e um dos trabalhadores resolveu ir para outra linha, porque ele viu que tinha alguma coisa para fazer. E vem o trem, Aí você olha,
e grita, e está todo mundo com um protetor auricular aqui no inferno, não dá para escutar nada, e vai, você grita e tenta avisar. Se você corre lá, não dá tempo de voltar. O que vocês fariam? Desviaria a alavanca para matar um só? Ou deixariam matar os outros sim? Ó, não vai ficar em cima do mundo. Você faria, Glória? Não, Jesus tem nada a ver com isso nesse momento. É um dilema. Não tem outro remédio. Mataria um só. O mal menor, né? O mal menor. Tá. Não sim. Todo mundo concorda? Puxar a alavanca é fácil, mata um, salva a Cid. Só que aquele um, eu esqueci de contar, é o nosso filho. Ele estava lá trabalhando. E agora? Fácil, gente. Vai ter que manter a resposta. Não, pode mudar. Agora vai manter a resposta por uma questão de opinião, né? Tá, então apaga a primeira hipótese, tá? Não era um desconhecido, você sabia que era seu filho que estava lá. E agora? Morre o filho? Morre os 4, né? Beleza. E se por uma desventura muito grande estivesse lá o teu irmão, o teu pai, no outro lado do Não dá para frear esse trem, Tem, seria mais fácil, né? Vocês veem que a gente vai mudando a situação e a gente vai passando por várias situações de escolha, né, no momento, né? Vamos mudar então? A gente não precisa puxar a alavanca, porque a gente vai ficar muito responsável, né? Imagine que vocês estão em cima de um viaduto e tem um curioso lá do lado de vocês junto. A mesma situação, o trem vem, a sombra do viaduto não deixa de ver os trabalhadores na linha e ele vem a todo vapor. Você grita, acena de cima da ponte, para, e o cara fica lá da máquina, legal, estou chegando. Você grita para os trabalhadores, eles não ouvem. O que vocês fariam? Vocês se jogariam na frente do trem para ele ver você cair e parar? Ou vocês empurrariam o curioso? É um dilema. Tá? Tomara a Deus que nunca precise fazer isso, né? Não mudou muita coisa, mudou? Não mudou nada. O fato é que aqueles 5 lá, na nossa dúvida, no nosso dilema, no nosso pudor, vão morrer se a gente não fizer alguma coisa. Então, muitas vezes, quando a gente vai avaliar uma situação emergencial, a gente tem que ver qual o juízo que a gente está analisando. Se a gente está agindo de uma forma religiosa, de uma forma ética, moral ou sentimental. A grande questão é que tudo começa a fazer um giro e ele é circular. Começa assim pela necessidade. Qual a necessidade que eu tenho de fazer algo? No caso, matar alguém. Tá? Pois vem o sentimento que envolve isso. O que eu sinto por aquela pessoa ou por aquela situação? Vai ser diferente? Porque, para falar a verdade, a nossa indiferença faz com que morram milhares de pessoas todos os dias. Não muda muito, não. A única diferença é que a gente não põe a mão diretamente, né? Então vai para o sentimento. Do sentimento, a gente vai analisar a nossa cultura religiosa ou a nossa cultura moral sobre isso. A ética vai dizer: não posso matar, né? Faça aos outros o que deseja a si mesmo. A ética vai falar isso. A moral vai falar: eu não vou matar porque não está dentro de mim praticar qualquer coisa. E nesse giro, ele vai voltar para o juízo de valor. Naquele momento, independente do meu sentimento, a necessidade ela tem que falar mais alto, eu tenho que tomar uma atitude. Eu posso simplesmente sair correndo, virar as costas e falar: pai do céu, descarrega o trem. Não posso? Mas normalmente Deus não vai descarregar o trem, né? Pode ser. Quem sou eu, né, para julgar isso?
Mas normalmente não vai acontecer isso. Então nós vivemos num dilema. Todo o momento de nossa vida, nós temos que fazer escolhas. Né? E essas escolhas vão envolver a cultura, o relacionamento que nós temos com as pessoas e as coisas, a necessidade que nós temos de agir e o sentimento que nós temos por aqui. Então nós vamos agir de uma maneira ética quando for necessário, de uma maneira moral quando nós já estivermos crescidos naquele determinado assunto, ou simplesmente não vamos dar a mínima. Perfeito? Tá. Vamos fazer um outro exemplo. Eu vou dar um monte de exemplo, depois a gente lê rapidinho aqui algumas questões, tá? Nós estamos aqui agora, entra um doido por aquela porta armada, tá? Pega aquela senhora ali, que está olhando para mim, e aponta a arma para ela e fala qualquer coisa, independente de qualquer motivo, ele fala: eu vou matar essa pessoa. Eu estou meio drástico hoje, a coisa está meio pesada, né? Tá meio... Nem parece uma palestra espírita, né? Então ele mata. E eu sou uma pessoa altamente treinada. Eu vim do exército, eu ando armado, né? Eu sei que daqui ali eu não erraria nunca e a pessoa estaria segura se eu sacasse minha arma e atirasse nela. Eu estaria cometendo um pecado? Acho que entra a questão daquela análise, né? Vamos piorar a coisa. Eu olho para ele, eu sou treinado, eu posso atirar na cabeça ou na mão dele. Eu atiro na cabeça. Qual era a minha intenção? Matá-lo. Eu sou treinado, eu posso atirar nele e imobilizar. Então é o conceito básico do militar. O militar ele sempre neutraliza o inimigo. A polícia faz isso, ela neutraliza. Nós, num sentimento instintivo de reação, nós vamos fazer a mesma coisa. Nós vamos agredir o outro ou simplesmente ficar gritando. Quem tem, e eu não estou dizendo que é todo mundo, quem tem aptidão para isso vai fazer sim. Não adianta. Vai reagir, vai brigar, vai discutir. Quem não tem vai se recuar, mas muitas vezes não é nem porque está moralizadamente crescido, é porque teve medo mesmo de perder a própria vida. Então faz parte da lei de conservação. Então o não matar, nesse contexto, ele é muito importante que a gente tenha uma consciência de qual o nosso objetivo nesse envolvimento, qual a nossa reação, qual o foco que nós vamos ter diante de uma determinada situação. Isso vem o quê? Vem tudo devido à razão. É claro que se eu estou numa situação que se eu tiver que reagir e a pessoa estiver 20 metros longe, até eu reagir, quem estiver em perigo já foi, porque o outro se sentiu ameaçado. Uma pessoa que tenha capacidade de reação, se ele estiver perto, vai reagir e vai salvar a pessoa, vai neutralizar quem quer que seja. E o problema grande é que quando a gente está falando de religião, ou a gente está falando numa casa espírita, nós estamos tratando o assunto religiosamente. E não é assim que funciona. E por quê? Porque Kardec ele tem vários aspectos a serem tratados e não estão caracterizados num único capítulo. Tem vários pontos, tem no Evangelho, tem no Livro dos Espíritos, tem na Gênesis, a gente pode procurar. Eu escolhi dois, o Evangelho e o Livro dos Espíritos, e nós vamos discutir a respeito. O não matar envolve o quê? Não se suicidar, né? Eu estou atentando contra a minha própria vida. Hoje, inclusive, se eu não me engano, tem alguma coisa a ver com o Dia Mundial Internacional do Suicídio, do esclarecimento, alguma coisa que envolve suicídio. O não matar envolve aborto. Envolve aborto. O não matar envolve eutanásia também, não envolve? Envolve eutanásia. Então, a doutrina espírita ela vai nos tratando isso de uma maneira muito clara, para quem tem uma noção de como a gente vai reagir. Então, por exemplo, vocês me desculpem que eu vou perder um tempinho para achar. Eu tinha colocado tudo no slide, mas eu vou entregar o meu pendrive. Ele resolveu se revoltar
contra a minha pessoa e não quis abrir. Ó, no Evangelho, no item 28 do capítulo 5, nós temos a seguinte questão: um homem está agonizante, vítima de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador? É permitido lhe poupar alguns instantes de angústia? Ou seja, apressar o fim? Não. E é muito interessante a gente refletir sobre isso, porque isso tem uma discussão social muito grande. A igreja vai falar sempre não. A medicina, dado a condição da pessoa já de morte cerebral, ela vai falar sim, não faz diferença. A pessoa incapacitada de andar, de fazer qualquer coisa, ela pode requerer na justiça o direito de morrer. Vocês sabiam? Ela pode. Se ela vai conseguir é outros 500, mas vai dar uma briga muito grande isso. E existem casos que a pessoa realmente consegue. O juiz interpreta que ele tem o direito sim de morrer e ponto. É uma escolha dele. Quando a gente fala da doutrina espírita, a gente vai pensar o seguinte: bom, a gente tem uma noção da consequência espiritual do suicídio, não é? Então a gente vai querer fazer o quê? Vai proibir a pessoa? A gente sabe que chegam muitos casos de suicídio, tentativa de suicídio nas casas espíritas. Nós ficamos 24 horas por dia junto com essa pessoa? Não, né? O que nós fazemos para evitar isso? Esclarecemos dentro do centro espírita. Trabalho mediúnico ajuda bastante, tá? Mas não é o suficiente. Então o esclarecimento é o mais forte. Então é claro, nós não temos o direito de tirar a vida de alguém, até porque a gente sabe que existem pessoas que ficaram 20 anos em coma e de repente acordaram, né? Atrasadíssimos, iPhone, um monte de miséria que o cara nem sabe usar, né? Mas acordaram. E se tivessem matado ele, dentro das leis, dentro da norma, teriam cometido um pecado? Mas se o materialista ele não é condicionado ao lado religioso, ele não está cometendo pecado. Vai do que você acredita, né? Exato. Da necessidade, o valor com que você está pesando. A gente sempre vai ter isso. Vamos lá. Eu vou para uma guerra, né? Vamos imaginar que a Bolívia e a Venezuela, desculpe aí quem gosta do pessoal, resolvem invadir o Brasil. E eu, reservista, eles falam: se alguma coisa está brava, você tem que ir lá para a divisa e tal. Eu posso ficar por trás ali, escondidinho, eu posso ir para frente de batalha e eu posso agir numa necessidade extrema de invasão. Não posso? Mas eu estaria matando alguém, não estaria, se fosse necessário? Estaria errado? Supomos que o inimigo da nossa pátria invada e cause barbaridades. Destruam tudo, estrupem nossas filhas, matem nossos pais. Aquele que tentou defendê-la estaria errado? Não, né? Pois é. E mesmo eu como espírita, será que eu estaria errado? E o livro dos Espíritos ele fala sobre uma relação de sentimento. Uma coisa é eu tirar a vida de uma pessoa para que ela não cause um mal maior. Outra coisa é eu gostar daquilo. Tem 3 ali, matei. Vou para outro canto, me ajeito, tem mais 4 ali, né? Então eu gosto daquela situação. Então é bem diferente, né? E Deus, eu acho que Deus, na sua infinita sabedoria, Ele está julgando você, pesando a responsabilidade da coisa. Até porque nós não vivemos num mundo de paz, né? Mas o Brasil é bom, não vai ter guerra. Então, o homicídio é um crime aos olhos de Deus? Sim, é um grande crime, porque aquele que tira a vida do seu semelhante corta uma vida de expiação ou de missão, e aí está o mal. Na questão 747, o homicídio tem sempre o mesmo grau de culpabilidade? Já o dissemos, Deus é justo e julga a intenção mais do que é fato.
mais do que eu faço. Então fica bem claro, né? Que muitas vezes a gente deixa de fazer algo porque a gente tem um senso moral, a gente tem um senso de responsabilidade. A gente opta por não agredir, a gente opta por não tirar a vida de alguém. Mas nas extremas necessidades, como eu disse no começo, eu tenho certeza que qualquer pessoa que tem uma aptidão à reação, ela vai reagir sim. Tá? E pautado na questão religiosa, ele pode se sentir culpado. Agora, pautado na questão ética, ele pode ter feito um bem à sociedade. Então, o que vai revelar realmente a nossa culpa é a intenção com que a gente agiu. A crueldade, lembra o exemplo que eu dei? Eu poderia atirar na cabeça ou no joelho. Se eu atirar no joelho, a pessoa vai cair ali, não vai fazer mais nada. Se eu atirar na cabeça, eu estou exterminando, né? Na guerra, quando vão a julgamento as pessoas, o julgamento é muito pautado nisso. Como o soldado exterminou o outro? Legítima defesa ou foi extermínio mesmo? Tá? Isso são exemplos muito característicos, muito visíveis do nosso dia a dia, e são coisas que a gente não tem envolvimento, tem? É mais fácil refletir quando a gente não tem envolvimento, não é? Eu não vou precisar matar ninguém. Ele está dando lá uma hipótese, né? É uma hipótese. Na escola, quem tem professor aqui, né? Se eu falar alguma besteira, já ergue a mão e manda eu calar a boca, tá? Por favor. Na escola, hoje em dia estão tentando primar com que a criança desenvolva a sua cognição da maneira dela. Ela vai dar a base e a gente sabe que cada um aprende no seu tempo. Não adianta eu falar para a criança que 10 vezes 10 é 100, sendo que ela só vai conseguir 1, 2, 3 até chegar no 100. Lá na frente ela vai conseguir desenvolver a capacidade de unir os conjuntos e fazer soma mais rápido. Mas a gente sabe que vai ter pessoas, inclusive, que vão aprender mais rápido que a outra. A criança é um sistema igual. Vamos puxar para dentro da casa espírita? Vamos sair do jardim da infância e voltar para a casa espírita, que aqui é todo mundo já formado em alguma coisa? Beleza. Quem aqui já saiu da infância espiritual? Tem coragem de erguer o dedinho aí? Ninguém tem coragem de erguer o dedinho? Não? Beleza. Então quer dizer que cada um de nós está aprendendo essa relação de moral, de espírito, de mediunidade, cada um ao seu tempo e à sua necessidade. Adiantaria eu falar, olha, você não precisa fazer trabalho, experiência com efeito físico? Só você ler aqui, você sabe que existe. Não adianta, porque vão existir pessoas que vão precisar de todo esse processo. E a espiritualidade vai ajudar sim a fazer. Se vai ficar popular ou não, é outra coisa, mas ela vai ajudar a fazer. Vai chegar um tempo que ela fala, não, realmente não é necessário. Ela deu uma determinada volta, mas foi a volta necessária para ela aprender. A mediunidade de qualquer espécie é assim que funciona. Por isso que a gente vê, às vezes, médiuns 20 anos num trabalho mediúnico sem desenvolver nada, porque ele entendeu que o padrão tem que ser aquele. Como o padrão dele não bate com um dos outros, ele fica lá parado na mesa, tá? Tá mais perto da nossa realidade agora? Tá? Quer que fique mais perto ainda? Porque eu não estou aqui para ajudar ninguém hoje, não. Nós analisamos coisas fora da nossa realidade, né? Matar, se defender, se eu gosto, se eu não gosto, puxo a alavanca, chuto. Está fora da nossa realidade. O que mais poderia matar alguém no dia a dia, no relacionamento? Fofoca mata? Sim. Mata, né? A maledicência mata. A imposição, o autoritarismo mata? Sim. Mata. Vocês têm mais algum exemplo? Perda, excesso de ciúmes. Ciúmes. Indiferença mata. Não é? Eu eliminar alguém do trabalho. Hoje eu quero você lá fora, você não vai poder assistir.
Eu estou matando a oportunidade, né? E não acham que isso é brincadeira, não. Pode acontecer em qualquer lugar, tá? Então, o nosso relacionamento, saindo da parte impalpável, voltando para o nosso relacionamento mais direto, a gente tem que ter consciência que a gente está matando o outro a todo momento. Por quê? Porque eu acho que ele tem que agir da mesma forma que eu. Porque eu acho que ele tem que agir da mesma forma que o vizinho. Porque eu acho que a forma que o vizinho age é legal e a forma que eu ajo não é boa. Então a gente começa a cercear, começa a discutir, começa a arrumar um monte de empecilho. Então a morte, não matarás, ele vai abranger um contexto muito maior do que simplesmente o ato físico da coisa. E é bem isso que a gente tem a obrigação de refletir constantemente, né? Porque se não for assim, o que vai adiantar tudo que ele está fazendo aqui? Não vai valer nada, não vai valer absolutamente nada. Por que uma casa espírita, um centro espírita, ele diz que prega, que ensina o ser a ser autônomo? Por quê? O que é autonomia? Em poucas palavras, não é agir com liberdade, pela razão, pela conscientização? Então, se vocês estão trabalhando, se vocês estão se relacionando, vocês estão colaborando, por que vocês não podem ter autonomia? A autonomia, ela é um ato de liberdade. E quando você encontra isso em qualquer ambiente, é um ambiente que mata as pessoas pouco a pouco. Mata o desenvolvimento pessoal, mata a oportunidade de ajudar os outros, mata a maneira como nós iremos criar a nossa rede cognitiva para aprender o Espiritismo e aprender o ato da caridade dentro do centro. Quem tem raiva de bandido? Deve ter raiva de bandido? Hã? Ah, sim, é natural a raiva. A raiva é um instinto, é um sentimento natural nosso, né? A gente não tem raiva de gente fofoqueira também? Não tem raiva de gente autoritária? Né? A gente não tem raiva, às vezes, até do nosso chefe? Às vezes só, né? Não é sempre não. A raiva ela é um sentimento natural. Não é reprovável, mas é algo que a gente vai aprendendo a dominar. Mas quando a gente sente algo, é o momento de a gente refletir se de repente a gente não está fazendo a mesma coisa com relação aos outros, né? Então essa é a grande questão que eu queria trazer hoje para a reflexão. A doutrina espírita, ela não fala o que é proibido, o que pode e o que não pode. Ela tem um vasto conteúdo de perguntas e respostas, e cabe a gente garimpar isso. Para garimpar tem que fazer o quê? Ler. Ficar, e não é uma crítica aqui, mas ficar só dependendo do instrutor, do espírita que frequenta a casa há 20 anos, é o suficiente para aprender? Não, porque às vezes essa pessoa ela também não se desenvolveu na área da pesquisa, do estudo, então não vale a pena. Então é isso, gente, a reflexão é exatamente essa. A gente analisar a nós mesmos a relação que a gente tem com a morte, não a morte física, mas a morte geral, de como ela funciona e qual o valor que a gente está dando para isso. Tá bom? Obrigadão.